Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos ouvintes, saúdo a todos vocês na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez, que o Senhor nos concede e podemos dizer que até aqui tem nos ajudado o Senhor. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra de Deus para o nosso coração e o tema desta reflexão, uma pequena reflexão que nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, é o corpo, morada do Espírito Santo. Sabemos que o nosso corpo, a nossa vida é templo, a morada de Deus. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós conveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Versículo 20, porque foste comprado por bom preço, glorificai-vos a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Queridos irmãos, esta palavra tão profunda, tão edificante, tão renovadora que nos dá neste momento, e que nós sabemos que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Jesus prometeu subir ao céu, mas ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não podia receber. Na verdade, no dia de Pentecostes, a palavra do Senhor diz no livro de Atos, capítulo 2, que ali foi derramado o Espírito Santo de Deus. E a partir daí, o Espírito Santo de Deus tem sido presente, tem sido a pessoa com quem tem andado conosco. Amados irmãos, o Espírito Santo de Deus não é uma força. O Espírito Santo de Deus não é um vento. O Espírito Santo de Deus não é outros tipos de movimento que muitos dizem por aí. Mas o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Divina. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus em poder, em essência, em autoridade. E é esse Espírito Santo que está conosco para nos ajudar. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, que ele assiste em nossas fraquezas. E da mesma maneira também o Espírito ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo de Deus, ele é um Espírito consolador, intercessor. Ele intercede por nós na presença de Deus. É ele que leva as nossas orações ao trono da graça. Ele leva o nosso gemido, as nossas lágrimas na presença do Senhor. E lá ele vai interceder, porque nós não sabemos como convém pedir. Nós não sabemos como orar. Na verdade, nós oramos porque ele que está em nós, ele nos leva à oração. Meus irmãos, nós somos templo, morada do Espírito Santo. No livro de Éfesos, capítulo 5, versículo 18, diz assim: Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O apóstolo Paulo vai dizer que não há necessidade de nós vos encher do vinho até se embriagar, porque no vinho há contenda, no vinho há dissensão. No vinho nós não vamos estar plenamente na presença do Senhor
proveniente como Deus quer, mas ele vai dizer enchei-vos do Espírito Santo. Queridos e amados irmãos, há uma necessidade imensa, há uma necessidade extraordinária que nós estarmos cheios do Espírito Santo, como vaso transbordante nas mãos do Pai. O nosso corpo é morada de Deus, e o nosso corpo é morada do Espírito Santo. Não podemos colocar qualquer coisa dentro dessa casa, desse templo, desse corpo. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Ele é santo, meus irmãos, ele nos santifica para a boa obra de Deus, para sermos vasos de utilidade nas mãos do Senhor. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Deus ele vai dizer para nós que nós sejamos santos. E essa santidade provém de Deus na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele é santo. Quando ele passa a habitar na nossa vida, ele vai nos santificar. Ele vai trazer em nós a santidade de Deus, porque ele é santo. A própria palavra de Deus está dizendo, ser santo, porque eu sou santo. O Espírito Santo de Deus não habita onde há sujeira. O Espírito Santo de Deus não habita onde há imoralidade, aonde há o pecado, aonde há a mentira, o engano, a soberba, a arrogância, o eu. Todas essas obras que a carne alimenta, não é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, quando ele passa a habitar na nossa vida, ele vai transformar a nossa vida, fazendo da casa velha uma casa nova, fazendo do templo velho um templo novo, em refrigério, na limpeza, na prudência, no amor, na santidade, e assim prosseguiremos cada dia o Espírito Santo transformando a nossa vida. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo, ele é a verdade absoluta. Nele não há engano, nele não há mentira. No livro de 1 João, capítulo 5, primeiras cartas de 1 João, capítulo 5, versículo 6, diz assim: eis que aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, é o Espírito, e o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. Não, meus irmãos, a própria palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo é a verdade, ele é a própria verdade. Quando o Espírito Santo de Deus ele habita na nossa vida, ele trabalha em nós a verdade, ele vai moldar o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa natureza pecaminosa. Aquele que mentia, ele não vai mentir mais, porque o Espírito da verdade habita nele ou nela. O Espírito da verdade agora, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele traz o pleno conhecimento, a plena verdade aos sentimentos do ser humano, levando ele sempre a praticar a justiça e falar a verdade e viver a verdade. Então o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nós vamos falar também, o Espírito Santo é o Espírito de amor. O Espírito Santo, ele é amor, ele é o próprio amor em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, quando ele habita na nossa vida, se o nosso corpo é plenamente morada, está ocupado
por aquele que é a verdade, por aquele que é santo, por aquele que é amor. O nosso coração, a nossa alma vai ser preenchido do amor de Deus. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A palavra do Senhor está dizendo que aquele que não ama não conhece a Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele é amor. E o próprio Espírito é o Senhor, ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da existência de Deus. Ele é o próprio Deus, o Espírito Santo. Então nós vemos que o Espírito Santo de Deus, ele transborda em nós o amor. Aquele que não ama a Deus não conhece a Deus. E aquele que ama a Deus, ele ama o seu próximo. No seu coração ele não vai conseguir jamais carregar o ódio, a amargura, a raiva, a ira, aquilo que vai fazer mal ao seu próprio corpo, à sua própria vida, ao seu próximo, e vai aborrecer o Senhor. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele transmite amor, ele vive o amor. Ele passa a anunciar o amor de Deus àqueles que precisam deste amor. Queridos amados irmãos, o Espírito Santo é algo profundo em nós. Ele quer cada dia que nós chegamos a pleno conhecimento da sua palavra. Nós vivemos uma época que muitos fazem pouco caso do Espírito Santo. E nós vivemos uma época em que nós precisamos do verdadeiro avivamento. Não é esse avivamento, meus irmãos, que muitos estão vivendo aí e não têm as características do Espírito Santo, não demonstram a obra do Espírito Santo e muito menos têm o Espírito Santo. São movimentos da emoção. São movimentos, meus irmãos, que levam muitos a serem enganados achando que é o Espírito Santo de Deus, mas não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é algo profundo, ele é fiel, ele existe. Ele não é um vento, ele não é uma coisa comum, como muitos pensam e dizem que ele é. Não, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele é real. Assim como nós choramos, ele chora. Assim como nós temos sentimento, ele tem sentimento. Assim como nós nos alegramos, ele se alegra. Ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa que anda lado a lado conosco para nos ajudar, para nos guiar. Jesus, ele disse, o Espírito Santo de Deus ficará convosco. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos fará obras maiores do que eu fiz na vossa vida. Tudo que nós fizemos para o Senhor é porque o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Nós, de nós mesmos, nós não faremos nada para o Senhor. O Espírito Santo de Deus é um espírito de poder. Nós sabemos que o poder pertence a Deus. E o Espírito Santo de Deus é um espírito que nos dá poder para vencer o pecado. Ele em nós nos faz vencer e resistir o pecado, resistir a imoralidade, resistir a Satanás, para que possamos agradar ao Senhor. No livro de 2 Timóteo, capítulo... Louvado seja Deus, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ou seja, o Espírito Santo, Deus não nos deu espírito de temor, de medo, de covardia, não. O Espírito Santo de Deus nos deu um espírito de fortaleza, de poder, para vencermos o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Por meio do Espírito Santo, meus irmãos, nós recebemos esse poder que nos é dado pelo próprio Deus.
quando os discípulos do Senhor foram revestidos de poder no dia de Pentecostes, eles passaram a pregar poderosamente a palavra de Deus com ousadia, com autoridade. A Bíblia diz que Pedro pregava com ousadia, que as almas se rendiam pela palavra que era pregada, ministrava com poder. Louvado seja Deus, e nós precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Se nós temos o Espírito Santo, nós vamos ter esse poder para pregar a palavra de Deus com ousadia, com autoridade, poder para repreender o inimigo em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus faz tudo isso e muito mais na nossa vida. Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas encheis-os do Espírito Santo. O nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Não podemos esquecer isso. Nós somos templos. Deus nos separou para si, para que algo muito precioso possa habitar em nós. A palavra do Senhor diz que se nós destruirmos o templo de Deus, Ele nos destruirá. Queridos irmãos, essa palavra fica no nosso coração como uma palavra que nós possamos meditar nela, refletir, que o nosso corpo não é morada do pecado, não é templo do pecado, da mentira. São tantas coisas. O pecado não é só matar, roubar, destruir, não é só se prostituir, não, meus irmãos. São mínimas coisas que nos fazem afastar de Deus. São mínimas coisas que impedem do Espírito Santo morar plenamente na nossa vida. O pecado são mínimas coisas que não deixam nós crescer espiritual e nos faz perder a salvação da nossa alma. O Espírito Santo de Deus foi enviado pelo próprio Filho, quando ele intercedeu na presença do Pai, para enviá-lo à terra, para que fique conosco até a consumação do século. O Espírito Santo de Deus, ele é o agente responsável por cada um de nós. No dia do Senhor, ele nos levará à presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele se entristece quando nós fazemos coisas que desagradam a ele. O Espírito Santo de Deus se entristece quando nós pecamos, falamos mal do nosso irmão, fazemos coisas que desagradam, que abominam aos olhos de Deus, quando nós deixamos a carne desejar, não damos a importância para aqueles que estão em nós. Então vamos refletir nessa palavra neste momento. Eu poderia falar de muitas coisas, mas o tempo não dá, o tempo é curto, e nós estamos fazendo apenas uma reflexão. Mas você que tem uma Bíblia de estudo em casa, que tem a palavra de Deus, faça estudo. Estude sobre o Espírito Santo, sobre o corpo, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, como faz parte, como é que o Senhor habita na nossa vida. O Espírito Santo de Deus, ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar visão. Você vai passar a conhecer mais esse Deus tão poderoso, tão grandioso. Eu quero fazer uma oração pela sua vida nesse momento e agradecer por você me ouvir. E mais conhecimento a palavra de Deus tem para nos dar. Então estude, leia a Bíblia Sagrada. Leia, busque o conhecimento de Deus para a sua vida. Vamos orar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, apresento cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, Senhor, que estiveram meditando comigo nessa palavra. Porque essa palavra viva e eficaz, meu Pai, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Senhor, que neste momento o Seu Espírito Santo
possa renovar a mente, o entendimento, possa renovar esse templo, possa renovar esse corpo, essa alma, esse espírito, para que plenamente, Senhor, ele seja o centro dessa casa, desse templo, dessa morada. Senhor, nós que pedimos a bênção do Senhor, renova em nós, meu Pai, a sua palavra. Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade na sua casa, na nossa vida, que a partir deste momento o Senhor possa nos renovar plenamente no seu poder, dando-nos a sabedoria, o conhecimento, dando-nos a graça, a misericórdia, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a estarmos sempre, meu Pai, meditando na sua palavra e vivendo a verdade, o amor, o poder, a revelação da sua palavra. Espírito Santo, fica conosco, abençoando cada um dos meus irmãos que faz parte desse canal Jesus é a Solução. Senhor, visita cada um com seu poder, a sua graça e a sua misericórdia. Fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, obrigado pela vossa companhia, obrigado pela vossa compreensão, medita na palavra do Senhor, obrigado pelo carinho, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, compartilhe, né? Louvado seja Deus, leve essa palavra mais adiante, as orações. Nós estaremos na próxima semana levantando uma campanha poderosa pela nossa vida, pela nossa família. E o Senhor vos abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.